Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook House Caçambrades, tio Spook aqui novamente para mais um Responder aos Inscritos, trazendo mais respostas às dúvidas, pelo menos aquelas que eu consigo responder ao alcance de todos, caso contrário, tem a busca de vocês, não é mesmo? Mas vamos lá, tem um monte de pergunta aqui nesta segunda-feira de conhecimento, aprendizado, sabedoria e entretenimento. Também a gente se diverte um pouquinho, dá risada ali, obviamente nas imitações dos seus Spooks, não é mesmo? Luci Oliveira. Olá, Rodrigo. No vídeo 50 bilhão de fatos sobre mim, você faz referência sobre a Cabala. Eu não entendi muito bem. Você diz que só funciona se a pessoa for descendente. A chave está no sangue. Foi mais ou menos isso que você disse. Eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Obrigada, Lucimere Ramos. Lucimere, vamos entender agora os princípios. Você é judia? Não. Ah, mas eu quero estudar a Cabala. Tudo bem. Você vai até uma sinagoga. Você vai bater na porta de uma sinagoga, vai falar com o rabino ou o radicíssimo que estiver sentado lá. Ele vai olhar para você e vai falar: querida, o judaísmo, ele é uma tradição passada de gerações a gerações e gerações a milênios, né? Porque você está falando de um povo hebreu que recebeu essa tradição e que depois torna-se o povo judeu, da Judéia, e que realmente hoje se alicerça no Brasil e que está junto a nós, católicos, cristãos, budistas. Ele vai olhar para você e vai falar: Lucimere, querida, eu posso te ensinar até um certo limite. Por quê? Porque você não é judia. Você não vai seguir essa mesma tradição passada de uma herança do povo judeu, porque você precisa ser judia. É a mesma coisa de lugar de fala. Você não pode seguir uma tradição judaica com tanto afinco, buscar todo o conhecimento se você não for judeu. Desta maneira, a minha frase, a chave está no sangue, se aplica. É uma tradição passada de povo judeu para um povo judeu, para o povo judeu. A Cabala é ensinada, a árvore da vida é ensinada ao povo judeu. Pai para filho, de filho para os seus filhos, de filhos para filhos, de filhos para filhos. Existe uma limitação, um limite que você pode ir. Depois disso, você não vai receber mais esses ensinamentos. Por que você fala isso, tio Spook? Meu Deus, eu queria tanto aprender Cabala. Porque eu fui atrás. Eu frequentei uma sinagoga, comprei os livros da editora Sefer, frequentava a editora Sefer, adorava ter toda a coleção dos livros cabalísticos, de meditação dos judeus e tudo mais, até o ponto que eu tive realmente essa resposta dizendo: você não vai conseguir mais, porque você chega a um processo em que você precisa ser judeu para seguir a tradição. Caso contrário, você pode frequentar uma sinagoga, mas não necessariamente você vai se aprofundar em conhecimentos como os grandes radicíssimos, os caras que vivem, respiram o judaísmo, que praticam a sua devoção. Esse lugar, que a gente chama de lugar de fala, ou realmente lugar cultural, que hoje que parece que está tendo uma segregação, e eu até entendo isso, porque tem o muito judeu wannabe. É um termo que eu não conhecia, a Dani, minha esposa, é que me fez lembrar desse termo, e é aplicado aos fanboys de hoje em dia. Então nós temos muita gente que são conhecidos como judeus wannabe. Wannabe significa eu quero ser. Eu quero ser judeu. Aí o cara vai e pega o máximo que ele pode de conhecimento do judaísmo comprando livros, mas não estando na frente de um radicíssimo, de um rabino ou um representante de uma sinagoga que vai lhe ensinar realmente todo o processo oral, porque Cabala significa tradição e a tradição naquela época era passada de uma maneira oral. Aí o cara se torna o quê? Um judeu wannabe. Então ele se cria até um pseudônimo. Então o nome do cara, sei lá,
eu vou chutar aqui, teve um inscrito que me perguntou, Bruno Freire, que foi o nosso último respondendo aos inscritos. Então, de Bruno Freire, ele vira Aleph Betel. Por quê? Esse nome não é Aleph Betel, mas eu agora me converto ao judaísmo, sou representante do povo judeu. E quem te nomeou isso? Ninguém. É que eu sou fanboy do judaísmo, não faço parte, mas eu gosto, e agora sou Aleph Betel. E isso é o judeu wannabe. Entende? Eu trabalhei numa empresa de judeus, eu trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional, onde nós tínhamos Benjamin Steinbrück, que é um judeu, nós tínhamos diretores, que eram judeus, nós tínhamos gerentes, que eram judeus. Nós recebíamos ali visitas, obviamente, da sinagoga, pessoas, religiosos. Eu convivi com o judaísmo durante anos da minha vida. Então eu sei o que eu estou falando. A apropriação indevida de uma religião não o torna parte dela. Para você fazer parte de uma tradição como o judaísmo, há necessidade sim de se fazer puro sangue. Você vai fazer um judeu. Caso contrário, não tentem ser judeus se você não nasceu um judeu. Eu falo isso porque existem barreiras, existem desafios. Eu conheço pessoas que se casaram com judeus. Pessoas que se casaram com judeus são vistos como goi. Aquele que tenta, obviamente, seguir a tradição, ele é obrigado, para se casar com um judeu, a frequentar uma escola de judaísmo, dentro da sinagoga, onde ele vai aprender os costumes, vai aprender os preceitos da tradição, os feriados, as cerimônias, tudo, para daí poder casar com um judeu. E mesmo assim, não é um judeu. Isto é a questão da chave, está no sangue. Então nós temos muito judeu wannabe. Então prestem muita atenção e cuidado com aqueles que, sei lá, chamam Antônio José e que depois criam um pseudônimo de Aleph Betel ou Aleph Dalet, né? Ou o que for. Por quê? Porque ele quer. E infelizmente, para vocês terem ideia, existem até escritores que criam esses pseudônimos e aí vão, sei lá, escrever livros comentando a cultura judaica como uma terceira pessoa, obviamente, como simplesmente um observador, só que o nome do cara não é aquilo. Ele cria um pseudônimo para existir dentro deste mundo judeu, tá? Então isso que não é legal. As pessoas criam mundos, criam histórias, criam enredos, criam nomes falsos e o cara quer ser algo que ele nunca vai ser. Eu acho muito interessante, eu estudei o judaísmo, eu segui ali como, obviamente, uma pessoa mais espectadora, tentei participar, frequentei cerimônias na sinagoga, o festival de Ano Novo, a eliminação dos pecados e tudo mais. É muito legal, só que você tem uma resistência natural. Essa resistência, eles vão olhar para você e vão falar, você não é judeu. Por mais que você se dedique e tudo mais, você não é reconhecido como judeu. Existem tradições que hoje em dia, talvez certas sinagogas, acho que a Shalom permite uma flexibilidade ali de pessoas que querem descobrir, entrar, aprender. Mas, de novo, tem certos limites sim, esses limites eles são observados. Então não adianta querer ser algo que vocês não vão conseguir. A chave está no sangue. Gabriel Marciano, olha só que legal, o pessoal de Marte fazendo parte aqui do nosso Respondendo aos Inscritos, não sabia que pegava o YouTube. Aí, Marciano! Brincadeiras à parte. Um dia você falou no vídeo que todas as pessoas vão para o inferno. E isso pode acontecer até com um padre que teve sua vida toda dedicada na igreja? Se eu tiver feito uma pergunta idiota, me desculpe, muito obrigado, aprendi muitas coisas com os seus vídeos. Gabriel, escreve aí no seu YouTube Crimes da Igreja Católica, ou mesmo no Google, Crimes da Igreja Católica ou Crimes do Vaticano. E se segura na cadeira porque você vai amar o que você vai ver, tá? Gabriel, não é porque o cara é padre que ele não está livre dos seus próprios demônios, ok? As pessoas são engraçadas. Você sabe que tem muita gente, Gabriel, que vai buscar a religiosidade para esconder seus próprios pecados. Você sabia disso?
Tem muito padre que se torna padre, mas que já foi presidiário, já teve problemas sérios de drogas, álcool. E você sabe que uma vez eu estava vendo uma pesquisa, estava fazendo uma pesquisa do padre Marcelo Rossi, né? E você sabia que ele era usuário de esteroides anabolizantes? E muita gente coloca esteroide anabolizante como um pecado, um crime, uma droga. Ele fala numa entrevista que ele usava, por uma questão de vaidade do corpo. Porque ele era muito mirrado, enquanto os outros tinham uma estrutura corporal, e ele, obviamente, queria ter uma estrutura corporal, e ele fez uso de esteroides anabolizantes. Não estou condenando o padre, mas estou colocando só uma contrapartida sobre a sua argumentativa, dizendo que o padre, só porque ele é santo. Não. O padre, ele é padre porque ele escolheu uma vocação em ser padre, mas não necessariamente ele é santo. De novo, ele é um ser humano, ele tem os seus pecados sim, e como diria o próprio padre Gabriele Amorfi, antes de morrer, que foi um dos caras bambambãs do Vaticano, responsável pela área de exorcismo, eu li os livros do padre Gabriele Amorfi, eu tenho eles aqui em casa, ele disse, o diabo mora no Vaticano. Ele até deu uma entrevista na TV italiana Rai, falando sobre isso, e tem um documentário na televisão italiana que demonstra isso. Então, assim, novamente, não é porque ele é padre que ele está livre dos seus pecados. Não é porque ele escolheu uma batina que o que se esconde embaixo dessa batina está livre dos seus desejos e de suas vontades. Ele é um ser humano como qualquer outro e está, sim, sugestionável aos seus pecados. E aí, quando você escreve no Google os crimes do Vaticano, os pecados do Vaticano, os escândalos do Vaticano, você vai ver até onde vai o que se esconde atrás de uma batina. Então, mude seus conceitos sobre o que é um padre, tá? Mude seus conceitos, porque muita coisa se esconde atrás de uma batina. E todo mundo vai para o inferno, tá bom? Todo mundo. E, assim, é um conceito, obviamente, de um inferno budista, onde nós temos os nossos pecados a serem retirados de nós. Eu recomendo que vocês aprendam utilizando-se, obviamente, os conceitos budistas que nós abordamos nesse vídeo, porque é muito interessante e é o que se aproxima mais ao estado racional do que é um inferno. E não, obviamente, um processo de alegoria, como a gente vê na Igreja Católica. Ele é muito mais racional. A Cláudia Cacau BTU. Olá, Rodrigo, meu nome é Cláudia e sou sua paciente. Eu sei, você é minha paciente. E membro do canal. Gostaria de saber duas coisas. Algum espírito, entidade, obsessor, enfim, já te pediu ajuda? Como foi esse momento? Você acha que o batismo tem realmente alguma importância na vida espiritual? Obrigada pela atenção, sucesso sempre. Cláudia, eu não sei, as pessoas têm uma impressão engraçada sobre a minha pessoa. Não é porque eu trabalho, obviamente, com técnicas que a gente consegue enxergar essas energias, encaminhar essas energias, técnicas budistas que têm esse intuito, é que eu sou tão aberto e exposto assim ao mundo espiritual. Estou gravando aqui com você, estou quieto na minha, não estou vendo nada, não tem nada, não está acontecendo nada, estamos aqui numa boa, numa nice, né? Eu estou desligado, minha clarividência ela é arbitrária, então eu tenho a habilidade de fechar e abrir no momento que eu quiser, quando eu quiser ou quando eu precisar utilizá-la. Então, eu estou com ela encerrada enquanto nós estamos conversando e batendo um papo sobre espiritualidade. Então, eu não consigo ver ninguém. Quando eu estou trabalhando e atendendo, no caso você, sua filha, pessoas que realmente buscam a minha ajuda, a minha antena fica ligada e eu fico conectado a essas pessoas, retirando as energias, tratando as suas enfermidades. Nesse processo, raramente acontece de certas energias que estão conectadas aos indivíduos, leia-se seus obsessores, se manifestar. É muito raro, mas já aconteceu. E é o que acontece. O obsessor, ele fica na minha casa só olhando. Ele não faz nada, ele só fica olhando. Ele fica meio que em stand-by, sabe? Por quê? Porque ele vê o fluxo de energia, ele está vendo os tratamentos, ele está vendo o procedimento, ele está vendo os universitários ali me ajudando nos tratamentos e eles ficam na deles. Quando aconteceu a questão rara, foi um obsessor de drogas que se manifestou
ele tinha um cheiro mais forte, ele era de vícios. E, obviamente, eu estava aqui com a Dani, a gente estava fazendo uma análise da foto de uma pessoa e ele estava conectado a ela. Ele se manifestou atrás e a Dani sentiu nas costas o tranco. Ela olhou para minha cara, tem alguém aqui? Eu falei, tem, fica tranquila, não vai fazer nada. E eu apelidei ele de fedegoso, por quê? Porque ele fedia. Então eu consegui identificá-lo pelo cheiro. Ele tinha uma pele, né, um corpo de energia que emanava um cheiro muito forte, que é o cheiro, obviamente, do vício. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele foi observando o que eu fazia. E ele ficava curioso, ele tinha essa curiosidade de ver eu retirando essas energias. O que acontece? Ele teve um período de elucidação, então ele olhou aquilo, ele entendeu o que estava fazendo, ele começou a entender o procedimento, até um dia que ele apareceu metade branco e metade escuro. Essa luz branca era a consciência dele começando a se fazer presente. E aí ele começou a mostrar o rosto dele como ele era em vida, um ser humano. Eu fiquei chateado, porque o fedegoso, ele era muito gente boa, entre aspas. Porque ele tinha interesse em entender, ele tinha interesse em participar, e eu achava legal. A Dani tá de prova, tá? Você pode perguntar isso pra Dani. A Dani sabe do que eu tô falando. Ela participava dessas energias, desses confluxos de energia. E aí o fedegoso foi embora. Eu fiquei mal, eu fiquei triste. Porque naquele momento a gente era como se domasse um urso. Como se a gente estivesse enfrentando um urso. Porque era algo que a natureza dele era mais agressiva, era uma natureza incisiva, era um desconhecido. E que naquele momento ele olhou pra minha cara e falou, obrigado. Eu falei, nem a pau, você não vai embora. Ele falou, obrigado. E foi embora. Bom, sobre o batismo. Nós publicamos aqui um podcast chamado Diabo Revelado, onde a gente explica a questão do batismo. O batismo, sobre a ótica da igreja, ele é necessário porque ele é um processo no qual você faz a remissão do pecado principal, que foi nascer sobre o sexo. Muito bem, papai e mamãe transam, né? Tem lá a relação sexual e aí nasce você. Você nasce pelo pecado original, que é o sexo de papai e mamãe, que concedem você. O batismo faz com que você seja reconhecido pela igreja e sobre a ótica de que você está livre do seu pecado original. Isso é verdade? Não. De novo, isso faz parte de uma tradição antiga da própria igreja, mas que é de uma conotação muito mais alegórica, muito mais cerimonial do que algo de mais valia ao mundo espiritual. Independente se você é batizado ou não, não faz diferença nenhuma. Gente, tem muito pecado por aí, tem muito pecador por aí. A cadeia tem muita gente batizada e o cara é um baita pecador. Tem gente que nunca foi batizado na igreja e segue os preceitos de caráter e ética numa vida maravilhosamente bem. De novo, aposto que a Suzane Richthofen foi batizada. E aí? Entendem? Ser batizado ou não já não tem nenhuma importância sobre a questão espiritual. O fato é uma cerimônia, uma alegoria, é um preceito dentro da própria instituição da Igreja Católica. E que se faz necessário sobre a ótica daqueles que seguem esta religião. Mais nada. Então, dentro da religião, você tem que batizar os seus filhos, porque você está os livrando do pecado original. Se é verdade ou não, novamente, não condiz com o que a gente vê por aí, né? Vamos lá. Ana Paula Moreira. Bom dia, Rodrigo. Adoro seus vídeos. Indico a todos os meus amigos. Minha pergunta é sobre reencarnação. Agora o bicho pega. Meu irmão foi no centro espírita uma vez e disseram a ele que em outras vidas ele era uma pessoa com muito dinheiro, apegada a bens materiais.
e muito gananciosa, e que agora ele encarnou numa família pobre para poder evoluir algumas coisas. De certo modo, isso faz sentido. O espiritismo sempre busca achar alguma coisa que faz sentido, querida. Já que meu irmão tem apegos materiais e gosta de coisas caras e de marcas, seu irmão e metade da humanidade, mesmo não tendo poder aquisitivo para adquirir, de novo, seu irmão e metade da humanidade. E por isso sempre está envolvido em dívidas de cartão de crédito. Você e metade do Brasil, né? Vai lá no Serasa para você ver quantas pessoas da população brasileira, eu acho que 60%, 70% da população brasileira está em dívidas no cartão de crédito. Isso realmente pode acontecer? A gente reencarna em determinados contextos para podermos aprender algo tão praticado na vida passada? As pessoas do nosso convívio também são colocadas estrategicamente para superarmos desavenças, estreitarmos afinidades, etc. Já agradeço a sua disponibilidade de tempo para me responder. Um abraço. Ana Paula Moreira, novamente, o espiritismo é politicamente incorreto. E eu vou explicar o porquê. Já ouviu falar o termo apropriação cultural? É o que o espiritismo faz em sua total. Eu adoraria falar mais coisas a respeito disso, mas me coça a garganta. Eu fui espírita por mais de 10 anos, dentro do kardecismo e da Umbanda. E quando você pega os livros de Allan Kardec, você se coça do começo ao fim, porque você não entende o que está acontecendo. Você fala, tudo bem, são justificativas. Então você vê ali conceitos que você fala, cara, isso não existe, isso não existe, isso não existe. E mesmo quando você busca pessoas que são mais estudadas no assunto e você conversa com elas, você percebe que o espiritismo tem milhões de falhas e argumentativas que não são explicadas. Reencarnação é um conceito muito mais antigo, mas o espiritismo faz sua apropriação cultural de outras crenças para compor sua doutrina. Então o espiritismo é vazio. E eu recomendo que você e todos vocês que querem entender sobre princípios de reencarnação busquem o hinduísmo e povos pré-védicos que vão ensinar a vocês sobre karma e conceitos de reencarnação. Como se precede o conceito de reencarnação na história, minha querida Ana Paula Moreira? Eu adoro isso porque quebra todo mundo. Você sabe que o hinduísmo é feito de castas. Não. O hinduísmo ele é elaborado, criado por meio de castas, onde você tem as classes mais baixas e as classes mais elevadas socialmente falando, que são os brahmanes, que são, obviamente, os mais ricos, os mais intelectualizados. Quando uma criança nasce dentro de uma classe elevada, de um brahma, eles acreditam que, obviamente, foi um processo de merecimento daquela alma. E ela vai ser tratada por meio daqueles méritos alcançados. E essa meritocracia se faz através de caráter, conduta, conhecimento e, obviamente, servir de uma maneira honesta à humanidade. À medida que você tem seus valores pré-determinados e você realmente honra o seu valor, segue o respeito às pessoas, não comete crimes, segue princípios honestos dentro de uma vida, você nasce com méritos dentro de uma casta elevada. Se você nasce numa classe muito inferior, significa que você não adquiriu virtudes suficientes e ao longo daquele processo você vai aprender a desenvolver virtudes para poder merecer castas mais nobres. Este é o processo de reencarnação histórico. Antigamente acreditava-se que esse preceitos de reencarnação estava atrelado a um deus chamado Karma. Esse deus Karma, no qual povos veneravam no Oriente, eles ofereciam cavalos, emolavam animais, para que as pessoas tivessem o reconhecimento para renascer cada vez mais em lugares abastados, ou com possibilidades de ter riquezas ou sabedoria para poder fazer a diferença junto à humanidade, ou no caso na Índia, né? Muito bem. Dentro de outros sistemas de crença, dentro do budismo, por exemplo, o que predetermina
Esses nascimentos é a sua consciência. Então, quando você evolui a sua consciência, obviamente a sua consciência vai estar relacionada a lugares mais nobres. Vou te dar um exemplo muito mais legal para você entender como o budismo trabalha esse conceito. Olha que legal. Uma pessoa que ao longo da sua vida sofreu de raiva, ou teve ataques de raiva, ou ela não sabe lidar com sua raiva, ele é considerado, dentro do budismo tibetano, como uma classe específica de ser. Então nós temos um nome específico para pessoas que vivem com raiva e que ao longo de sua morte, a vibração da raiva prevalece. Se essa vibração da raiva prevalece, aonde esse cara vai nascer? Em lugares onde prevalecem a raiva. Lugares em guerra, lugares inquietos, lugares de povos onde as pessoas vivem constantemente em brigas. É sério isso, tio Spook? É. Então vamos mapear o mundo? Se você mapear o mundo hoje, existem países que vivem constantemente em guerra. Existem países que vivem constantemente em desgraça. Existem países que vivem constantemente com todos esses ditos pecados. Países com vaidade, com orgulho, com ignorância, com a pobreza que impera, com muitos fatores que você olha e você fala, cara, é verdade. Se você mapear o mundo, existem muitos países que passam por isso. Estados que passam por isso. Bairros que passam por isso. Cidades que passam por isso. A sua consciência, ela vibra aquela energia que você teve ao longo de sua vida. Se você foi uma pessoa orgulhosa, você vai nascer em lugares onde prevalece o orgulho. Se você é uma pessoa violenta, você vai nascer onde prevalece a violência. Porque é como se... Vamos lá. Você já viu fumódromos? Já. É o lugar onde as pessoas vão para fumar. Muito bem. Aquilo lá o que gera? Uma forma de pensamento. Onde todo mundo ali vai para fumar. A concentração de interesses em fumar. Ali prevalece uma energia. Energia constituída por formas, pensamento e intenção de quem estipulou que aquele lugar é um fumódromo. Todo mundo vai para aquele lugar. Aquele lugar atrai as pessoas que fumam. Idem aos lugares no mundo. Lugares onde prevalece o uso de drogas. Se você é um usuário de drogas, você vai provavelmente buscar nascer onde existe a proximidade da droga. Entendeu agora os princípios da lei da atração? É por isso que o budismo é muito legal, porque ele traz o raciocínio mais lógico para você. Se você morre dentro daquele conceito, daquela vibração, daquela consciência ainda pré-existente em você, você vai ser atraído automaticamente aonde impera aquela existência daquela consciência. E você vai renascer em lugares inóspitos, lugares ruins, lugares onde você não vai poder ter a liberdade de ser quem você é. Então eu não posso acreditar no espiritismo, já que o budismo de 2.500 anos atrás me traz esse conhecimento mais nobre e mais refinado logicamente. O espiritismo do século XIX, ou seja, nós estamos falando no ano de 1900 depois de Cristo, contra um budismo de 2.500 anos atrás. Ele me traz um princípio falho de justificativa. Ah, seu irmão nasceu pobre porque ele foi rico na vida passada. Não. Se ele foi rico na vida passada, por meritocracia ele vai continuar sendo sempre rico. Porque ele vai galgando cada vez mais méritos sobre as castas. Então não se justifica o princípio que o espiritismo aplica. O que significa que ele só acha justificativas pontuais para lhe convencer de coisas que não condizem com a realidade. E isso a gente até escuta pessoas que frequentaram o espiritismo, o Valdo Vieira fala muito isso, que é a lei do conforto. O espiritismo vai te confortar sobre algo que você precisa acreditar. Então ele cria essas falsas verdades, essas fake news,
esses princípios errados de argumentativa para que você acredite em algo que está relacionado ao seu irmão para justificar um comportamento, o que não é verdade. Tá? Então, de novo, cada ser é um ser, cada consciência é uma consciência. Se realmente ele está passando por isso, ele tem que aprender a lidar com o apego. Ponto. Olhe para o aqui, agora. Não olhe por uma questão de vidas passadas. Olhe para ele como se ele nascesse em castas mais baixas. Não estou lidando sobre a sua condição socioeconômica, mas estou falando que se ele nasce, obviamente, com esse negócio de eu quero consumir, eu quero ter, ele tem que aprender a lidar com a matéria hoje e não achar justificativas para vidas passadas. Ele tem que entender os valores das coisas, ele tem que entender a necessidade que nós temos. Essa é a questão. Tudo bem? Então tome muito cuidado com o espiritismo. Se você quer aprender sobre reencarnação, busque a origem da reencarnação, os povos que trazem os conceitos mais nobres e verdadeiros, e não na boca de um médium de centro espírita que não conhece realmente a aplicabilidade de conceitos de reencarnação, sobre a história e a origem da palavra karma sobre reencarnação. Tá bom? Então é isso. Mas é isso, galera. A gente já falou aqui um tempão e, cara, passa. Respondendo os inscritos, passa. É incrível. Eu acho que também tem muita gente que olha no relógio agora e fala: caraca, eu fiquei 1 hora com o tio Spook aqui. Mas passa, voa, eu sei disso. É legal, às vezes, a gente bater um papo, conversar. Muito obrigado por aguentarem e aturarem meu vídeo até agora. De coração, muito obrigado. Eu espero que vocês realmente tenham entendido, tenham realmente atingido suas respostas. Algumas coisas eu bato, eu sou grosso, eu sou rude, outras a gente tira barato, dá risada, mas a vida é assim, tá, galera? Eu sinto muito. Quando eu vou descobrindo as religiões, vou estudando, vou aprendendo, vou vendo a hipocrisia que se esconde atrás dessas novas religiões, onde tentam realmente achar respostas, onde as tradições mais antigas já tinham até elucidado a humanidade a respeito disso, mas é aquela coisa, né? A encarnação é minha, hein? Foi eu que descobri. E o budismo de 2.500 anos atrás, que realmente pega todo o conceito dos antigos hindus, dos povos pré-védicos, do jainismo, fala o que eu realmente posso explicar à humanidade sobre conceitos de reencarnação antigos. Então, eu fico muito chateado com isso, cara. Muito. Mas tudo bem. Bom, recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos, as limpezas de casa, tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais ou o que você precisar, considerando que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacionalmente e internacionalmente por um instituto seríssimo das Filipinas, que tem a finalidade de complementar a medicina tradicional, vocês devem encaminhar uma solicitação de ajuda para o e-mail limpezadecasas@gmail.com. Galera, não é por Facebook, não é por Instagram, não é por WhatsApp, não é por outro endereço de e-mail, não é sinal de fumaça, é somente pelo limpezadecasas@gmail.com. Se você não encaminhar para esse endereço de e-mail, eu sinto muito, você não vai ter a resposta, você não vai ter a sua ajuda, porque nós temos regras, essas regras são seguidas. É somente por este único endereço de e-mail. Por favor, sigam as simples instruções do canal. Para aqueles que querem ajudar a gente aqui a continuar firme e forte na plataforma, existem 2 maneiras de ajudar. Uma delas é pelo sistema Seja Membro, onde você doa R$8 e ajuda a gente a continuar aqui firme e forte na plataforma. São R$8 por mês. Além, obviamente, do sistema de doação pelo PayPal, que daí você pode doar qualquer valor. Tá? A descrição está aqui embaixo de como fazer todo o procedimento, tá bom? E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.